E vamos embora, meus amigos apostadores, para os palpites desse sabadão. Eu separei para vocês 17 jogos, então se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like e vamos embora fechar esse mês de fevereiro positivos. A gente está caminhando aí para poder conseguir isso e com o seu apoio a gente vai conseguir e com as minhas análises também. Então vamos que vamos rodar a vinheta porque tem muita coisa para poder falar. Vamos embora. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like caso você não seja inscrito e veja no primeiro comentário fixado o meu grupo gratuito no Telegram, onde eu vou deixar ainda mais dicas e as melhores promoções. A gente já ganhou mais de 1000 inscritos lá no nosso canal e eu vou aumentar muito o volume de lá. Eu tô em viagem aqui, mas assim que eu voltar, vou conseguir focar bastante lá no canal, postar conteúdos de análise para vocês também e conteúdos técnicos para poder melhorar vocês como apostadores, tá? A gente começa esse sábado analisando o confronto do Everton contra o Manchester United. Quem diria que a gente veria que o Everton na frente do United no campeonato? É a primeira vez desde 2007, se eu não me engano, que o Everton fica à frente do United num confronto entre ambos, né? E isso foi na 7ª rodada. Agora já estamos aqui com o campeonato indo para o seu final e o Everton à frente do United. O United com a 15ª colocação é a maior decepção do time e o David Moyes, desde que voltou para a equipe do Everton, tá conseguindo fazer um desempenho muito bom, principalmente no lado ofensivo. O Beto marcou mais gols com o David Moyes do que em 48 partidas com o treinador anterior e o Everton tá numa sequência aqui muito forte nos jogos dentro de casa também, jogando muito bem no seu esquema, enquanto o United assolado por lesões, muito baleado, muito prejudicado, sem conseguir render tanto ofensivamente quanto defensivamente. Os jogos do Rubem Amorim aí já colecionou em 14 jogos 8 derrotas e já podemos dizer que o treinador português está pressionado no comando dos Red Devils, tá? O United, como eu falei, ele é zebra hoje pelas casas de apostas e muita gente vai se assustar, mas diante das atuações da equipe e também, principalmente por conta dos desfalques, o favoritismo vai mesmo pro lado do Everton, tá? Eu vou recomendar para vocês aqui nesse primeiro jogo o empate anula da equipe do Everton e eu pensei que eu nunca fosse fazer isso, mas o United ele tem problemas no setor defensivo, ofensivo de criação e os desfalques desgastam demais e a sequência de jogos também está prejudicando a equipe. Então vamos com o Everton empate anula aqui, que só perdeu para alguns times muito fortes, quais sejam Nottingham, Aston Villa e Bournemouth. Conseguiu empatar inclusive com o Liverpool. O Everton em casa tem jogado muito bem, alguma das melhores atuações do campeonato e eu vou com eles nessa primeira partida. No segundo jogo a gente tem o Bournemouth recebendo a equipe do Wolverhampton e o Bournemouth fazendo uma campanha espetacular. O time está realmente jogando muito bem, com vitórias seguidas aqui no campeonato e a única derrota nos últimos 15 jogos do Bournemouth foi justamente para o Liverpool. De lá para cá, uma sequência aqui de invencibilidade muito grande, com vitórias contundentes contra adversários complicados, tanto dentro quanto fora de casa. O Taha tá jogando muito bem lá no ataque, semeou também, Kluivert, e esse ataque desse técnico do Andres Iraola é muito forte. O Iraola está inclusive sendo pretendido pelo Tottenham e os torcedores do Bournemouth estão tensos aí com a possível saída do seu treinador, mas para poder sacramentar essa saída vai ter que terminar esse campeonato com essa campanha absurda do Bournemouth, a maior surpresa da competição, na 5ª colocação junto com o Nottingham que está em 3º. O time em casa é dos mais fortes da competição também, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 17 gols e 9 apenas sofridos. O adversário é o Wolverhampton, que por incrível que pareça está lutando contra o rebaixamento. O desempenho é muito fraco, conta sim com a fragilidade dos outros adversários, tanto é que o Ipswich está aqui com 17 e o Leicester, que perdeu hoje, né, está com 17 também. Então o Wolverhampton tem a sua oportunidade, mas não pode titubear. Eu quero destacar as atuações do Matheus Cunha, que já tem 12 gols, ele vem sendo o principal destaque da equipe e o Wolverhampton vem de um jogo interessante diante do Liverpool, apesar da derrota conseguiu fazer uma partida digna, tá? Esse é um confronto aqui, pessoal, que não tem como não ir em outra coisa que não o Bournemouth. Por mais que as atuações do Wolverhampton sejam interessantes, o time não consegue segurar-se defensivamente. O Bournemouth é um time que ofensivamente é muito forte. Então eu vou buscar aqui a vitória do Bournemouth nesse confronto. É um jogo também para poder olhar o mercado de gols, mais de um pontinho aqui se der, é muito bom. No terceiro jogo a gente tem o Arsenal recebendo a equipe do West Ham e o Arsenal também assolado pelas lesões, com o Kai Havertz comandando o ataque aqui e lesionado, assim como Gabriel Jesus, Tomiyasu, Gabriel Martinelli e o Saka.
marca. Então muitos jogadores do lado defensivo do Arsenal estão lesionados e o Nketiah é quem está brilhando lá no ataque agora. O time também teve um jogador que me fugiu agora, que foi o autor dos 2 gols no confronto, e a curiosidade aí é que ele tinha esquecido de comprar o presente da namorada, né? E o presente foram justamente os gols aí da vitória do Arsenal diante da equipe do Leicester. O Arsenal também invicto na Premier League já há bastante tempo, invicto em casa também há muitos jogos, se eu não me engano, em 14 são 9 vitórias e 5 empates, e o Arsenal vem para poder brigar com o Liverpool pelo título aqui, embora ainda tenha uma distância de 8 pontos no momento, que é uma distância considerável, mas o Arsenal tem um jogo a menos, então essa distância aqui pode cair para 5. O adversário é o West Ham, que está com muitos problemas no lado ofensivo, o Füllkrug segue fora, Bowen, Antônio, então o West Ham, mesmo após trocar o treinador, os resultados não estão melhorando e a sequência é realmente muito ruim. Jogos fora de casa também do West Ham são jogos onde o time não consegue desempenhar, e apesar das 2 últimas vitórias do time forem justamente fora de casa, tá? Mas o West Ham, ele tem aqui simplesmente 6 derrotas nos últimos 10 jogos, é um time frágil, não consegue segurar o Arsenal, é freguesão e vai tomar mais uma taca aqui neste confronto, tá? O Arsenal, ele não tá fazendo valer uma cotação de 1,30 por conta desses desfalques, mas ao vivo qualquer coisa a partir de 1,60, como a gente tem pego, é o mais indicado aqui. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem o Fulham recebendo o Crystal Palace, e a campanha do Fulham, ela tá sendo um pouco acuada por conta dos desempenhos brilhantes de Bournemouth e Nottingham, mas um time como o Fulham está em 8º lugar, é muito forte. A se destacar também o desempenho desse time em termos de invencibilidade, né? São muitos jogos onde o time não perde, e ele só tem aqui 2 derrotas nos últimos 10 jogos, e ele vem numa campanha muito forte nos jogos em casa também. Vou mostrar aqui para vocês, olha como cresce o desempenho do Fulham em casa, praticamente invicto aqui nos jogos, muitos empates, 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O Crystal Palace também vem numa sequência muito forte, perdeu um dos últimos 10 jogos fora dos seus domínios, vem crescendo na tabela, o Eze jogando muito bem, Mateta também, o time conseguindo vencer aqui a maioria dos seus adversários, mas perdeu o último confronto diante do Everton. A gente inclusive estava nesse handicap do Everton. O Crystal Palace joga com transições muito rápidas e jogos onde ele tem que defender, então ele vai ter boas chances no jogo de hoje. Esse favoritismo do Fulham um pouquinho exagerado, mas o time está jogando tão bem aqui que eu não vou pegar o lado do Crystal Palace, então vou buscar o mais de 1,5 gols aqui neste 4º jogo. Indo para o 5º jogo, a gente tem o Ipswich recebendo a equipe do Tottenham. O Ipswich, para mim, ele vai ser um dos piores do campeonato, né? Ele é um time que, apesar de ter conseguido um empate diante do Aston Villa, ele vem aqui já de 6 jogos já sem vencer na Premier League, com 4 derrotas e 2 empates, é o pior desempenho, o único time que não venceu nas últimas 6 partidas da Premier League inteira, então realmente é um time bastante limitado, embora tenha conseguido buscar aqui o empate mesmo com um jogador a menos. O time tem limitações defensivas, mas principalmente ofensivas, sendo um time que marca poucos gols. O Tottenham, ele vai ter um viés de melhor agora interessante na tabela, e as cotações vão levar muito em consideração os resultados ruins, mas agora, na minha visão, é hora de apostar no Tottenham, porque o Tottenham, ele tá crescendo por conta da volta de vários jogadores. O Maddison já voltou, o goleiro também Vicario, inclusive fez uma partidaça diante do United, e muitas outras peças vão estar disponíveis hoje. Então o Tottenham, precisando de vencer aqui para escapar da zona de rebaixamento e fazer uma campanha melhor, encerrar de forma digna, é o mais indicado aqui nesse jogo. Eu vou pegar o menos 0,25 do Tottenham aqui nessa partida. Southampton e Brighton, pessoal, para mim é um confronto para o mercado de gols. O Southampton, ele tem um desempenho ofensivo dos piores do campeonato, mas ele começou a se soltar e está conseguindo marcar mais gols aqui nos últimos jogos. Apesar disso, ele tem 8 derrotas nos últimos 10 e só 2 vitórias. Mas o Brighton, ele é um time aqui que, na minha visão, ele não é muito bom para poder pegar essas cotações de 1,55. Ele tem algumas vitórias, sim, 5 nos últimos 10, mas ele oscila muito em termos de resultado, principalmente em jogos de Premier League. Alguns jogos do Brighton são realmente muito oscilantes de uma partida para outra, então não fica sendo um time muito confiável. Uma cotação de 1,55, o time que só tem 3 vitórias nos últimos 10 em Premier League, eu acho arriscado em time que toma tantos gols. Então vou buscar aqui o mais de 1,5 gols aqui também, acho essa a melhor opção. Tem tanto 2 gols do Brighton como um gol do Southampton e um gol do Brighton aqui. E para poder finalizar a Premier League, a gente tem o Aston Villa recebendo a equipe do Chelsea. O Aston Villa tem uma invencibilidade em casa já também muito interessante, conseguiu fazer uma partida muito boa diante do Liverpool, teve na frente 2 vezes, jogou melhor, o Oli Watkins conseguiu balançar as redes e o time chega agora com moral para poder terminar a competição ainda entre os primeiros e conseguir uma vaga para a competição europeia. E é bom lembrar que ele tem um dos confrontos mais acessíveis da Liga dos Campeões diante da equipe do Bruges. Então é uma equipe que é muito bem treinada,
embora com alguns tropeços, né, ela praticamente não perde os seus jogos. O Chelsea, por sua vez, está num viés de queda aqui, com uma defesa desmoronando, um ataque que está um pouco titubeante também, muito por conta dos desfalques. Se eu não me engano, o Nicolas Jackson está lesionado e tem um outro jogador do Chelsea que também está lesionado lá na frente. Então aqui, ó, o Madueke está lesionado, o Mudryk, então esses, além do Jackson, e os outros já são baixas mais antigas. Então o Chelsea está sentindo a falta desses jogadores da frente. O Nicolas Jackson simplesmente estava fazendo um pivô muito bom e o Chelsea com um desempenho muito abaixo diante de um Aston Villa em casa, sendo muito sólido. Eu vou recomendar aqui o empate anula do Aston Villa. A gente já pegou algumas apostas contra o Chelsea aqui nessa situação que foram vencedoras. Eu acho que o Chelsea, ele é um time que ele tem um potencial muito grande, mas ele é um time em formação, com problemas defensivos, e esses podem custar caro diante de um time tão sólido assim como o Aston Villa. Indo para o Campeonato Espanhol, pessoal, a gente tem aqui o Valência recebendo a equipe do Atlético de Madrid e o Valência brigando contra o rebaixamento. Chegou um novo treinador e o Valência pode pela primeira vez conseguir a terceira ou quarta vitória em casa seguida, né, na competição, pela primeira vez em muito tempo, né? O Valência que está acostumado a brigar na parte de cima da tabela, hoje está numa situação muito ingrata, brigando desesperadamente contra o rebaixamento. Eu acredito que o Valência vai conseguir se safar, mas o grande problema é que hoje ele pega um Atlético de Madrid descansado e brigando pelo título na La Liga. O Atlético de Madrid tropeçou diante do Celta, mas teve um jogador expulso logo no começo e era para o Atlético de Madrid, se tivesse vencido esse jogo, estaria liderando a competição. Então quem vai acabar pagando o pato é a equipe do Valência. O Atlético de Madrid é muito mais time hoje e a vitória aqui é o mais indicado na minha visão. Para mim, o Atlético de Madrid vence até de forma confortável, tem chance de pagamento antecipado, é a minha dica aqui. Para poder encerrar o Campeonato Espanhol, a gente tem o Las Palmas recebendo o Barcelona que agora assumiu a liderança e 2-3 vídeos atrás o Barcelona estava em terceiro, a uns 4 pontos, e o Barcelona conseguiu ultrapassar com esse saldo de gols aqui simplesmente absurdo, e por isso ele está na frente do Real Madrid. O ataque está fluindo muito bem, o Baby Barça aí simplesmente genial, e o Las Palmas não consegue se acertar, perdeu 6 dos últimos 10 jogos aqui, embora consiga fazer alguns gols, sofre muitos gols, e o Barcelona aqui é simplesmente avassalador. Eu vou recomendar a vitória do Barcelona aqui ao vivo, qualquer coisa a partir de 1,60 pode pegar, se você estiver muito confiante pode pegar o handicap, mas eu não sou tão assim para handicaps fora de casa do Barcelona, porque tem muitos gols do Las Palmas, então vou tentar buscar essa vitória no ao vivo aqui. No Campeonato Italiano, pessoal, eu tenho 3 dicas para vocês. A primeira delas é o Bolonha menos 0,25 diante do Parma. Com a eliminação da Liga dos Campeões e a eliminação de outros italianos, essa briga vai esquentar muito pela próxima Liga dos Campeões. E o Bolonha, ele chega numa invencibilidade aqui de 5 jogos, embora tenha assim alguns empates, o Bolonha tem um time estruturado, muito guerreiro, para poder balear e casar bem com o Parma, que toma muitos gols. Então o Bolonha aqui, ele tem tudo que é preciso, né? Ele tem uma defesa sólida, um ataque que produz diante de uma defesa muito fraco. O Parma não consegue se acertar, tem problemas, então menos 0,25 do Bolonha aqui eu acho muito interessante, a minha indicação para esse primeiro jogo. No segundo, a gente tem o Venezia recebendo o Lazio, e o Venezia também é um time muito frágil, com a Lazio tendo um dos melhores desempenhos recentes. A Lazio conseguiu fazer um jogaço diante da equipe do Napoli recentemente, venceu o Monza, venceu o Cagliari e está num viés de melhora muito grande, com o ataque fluindo aqui. Então, diante de um time muito frágil, brigando contra o rebaixamento, que não consegue se acertar, a Lazio tem totais condições de vencer, minha indicação para vitória. Para poder finalizar, a gente tem a Inter recebendo a equipe do Genoa, a Inter também com um confronto difícil pela Liga dos Campeões e alguns tropeços, né? Primeira vez que eu vejo a Inter perdendo 2 dos últimos 3 jogos aqui, perdeu para a Fiorentina e perdeu para a Juventus em 2 jogos fora de casa, onde não conseguiu fazer gols. Então tinha jogos a mais aqui no Campeonato Italiano, a situação se igualou e com o mesmo número de partidas o time está 2 pontos atrás do Napoli. Então não pode mais vacilar, quem vai pagar a pata é o Genoa. O Genoa tem até um time digno aqui, mas não consegue segurar a equipe da Inter não, então a vitória da Inter ao vivo aqui com esse time forte, meio campo sólido, defesa estruturada, tem tudo para poder vencer também, e a minha indicação. No Campeonato Alemão, pessoal, a gente tem o Mais recebendo o São Paulo, e o Mais, ele é o meu favorito para poder vencer aqui, pessoal. Eu vou recomendar a vitória pré-jogo mesmo, não vou nem chorar a odd não, embora o Mais venha num momento de oscilação aqui recente, casando com alguns adversários complicados, mas outros mais frágeis. O Mais, ele se recuperou com uma vitória de um Heidenheim. O Mais tem um dos melhores desempenhos em casa da competição, um time muito sólido defensivamente, que
consegue produzir em casa, vem numa sequência de vencibilidade aqui de 6 jogos e pega um adversário muito frágil que é o São Paulo, que está tentando escapar do rebaixamento, mas há um desnível muito grande entre as equipes e o São Paulo tem um dos piores ataques da competição também. Então se a gente pegar um golzinho do mais, a gente está muito bem posicionado e tem chance de pagamento antecipado aqui também, então não vou chorar hoje não, o mais vence aqui a equipe do São Paulo. O Gladbach, ele está com o Kleinstedt sendo um dos principais atacantes da equipe e o Gladbach, ele é um dos melhores times recentemente da Bundesliga, né? Olha que desempenho que tá absoluto do Gladbach nos últimos 4 jogos, com 3 vitórias e um empate contra o Frankfurt, vitórias contundentes contra adversários difíceis, jogando um ótimo futebol contra um Augsburg que praticamente joga muito mal e que só faz perder fora de casa, um dos piores adversários para poder desempenhar fora dos seus domínios. Então aqui o Gladbach tem muitas condições de conseguir a vitória, mas é um time que sofre gols aqui em quase todos os jogos, tá? Então eu vou recomendar aqui o mercado de gols aqui, porque a gente tem tanto gols do Augsburg quanto gols do Gladbach, então esse mercado aqui para mim é o mais interessante. Para poder finalizar o campeonato alemão, a gente tem o Kiel recebendo a equipe do Leverkusen e aqui a gente tem um super favoritismo do Leverkusen, que vai pegar um dos times que mais marca gols, né? O Kiel no mundo inteiro é o time que tem mais over HT na Europa no momento, então é um jogo para poder prospectar gols, mas algumas partidas do Leverkusen elas tiveram poucos gols, então é um jogo para poder buscar a vitória do Leverkusen ao vivo e as linhas de gols estão muito esticadas na minha visão, mas o Leverkusen não deve fazer esse favoritismo deixar passar não. O grande problema é que o Leverkusen ele vai ter que focar na Liga dos Campeões, onde ele vai enfrentar o Bayern, já que a competição na Bundesliga ela está muito longe já com 8 pontos e 22 partidas, mas o Leverkusen está numa vencibilidade aí absurda, desempenho muito forte, um ataque muito bom e vai conseguir vencer um dos times mais frágeis do campeonato, então a vitória do Leverkusen ao vivo é a melhor indicação. Para poder finalizar, pessoal, o Campeonato Mineiro, o único jogo do estadual que a gente vai ter aqui, se tiver alguma coisa interessante para o jogo do Inter e do Grêmio, eu vou postar lá no meu canal do Telegram, que o link está no primeiro comentário fixado, então vá lá para você poder pegar, porque mais dicas eu vou postar lá. O América, ele chega para esse jogo aqui, o principal trunfo do América é o desempenho em casa. Desde 2023 o América está invicto no Independência e hoje uma invencibilidade avança o América porque teve a melhor campanha. O grande problema é que o América foi dominado pelo Cruzeiro durante praticamente o jogo inteiro. As melhores chances do Cruzeiro, se você pegar o compilado, foram todas do Cruzeiro. A única chance que aparece no VT é justamente do gol do América. Então o Cruzeiro, embora não tenha trucidado o adversário, se mostrou melhor nessa partida. É um time ainda de primeira divisão, que tem um treinador que tem muito potencial, então embora eu acho que esse time do Cruzeiro tenha alguns problemas sim, problemas de bastidores com essa questão do Matheus Cunha e tudo mais, o time se mostrou mais forte do que o América. As cotações que estavam em 1,70 para o Cruzeiro, elas subiram aí para 2,30, 2,40, possibilitando que para mim a melhor aposta que é o empate no do Cruzeiro. O Cruzeiro vai sim colocar esse resultado em risco porque precisa do resultado, mas no final, se está empatado, o América está sentado em cima da vantagem e o Cruzeiro pressionando. Então acho que a gente está bem defendido aqui e pelo que o Cruzeiro mostrou no primeiro jogo, com algum potencial de poder criar para poder fazer, e o Cruzeiro jogou muitas vezes no Independência também, o confronto fica igual e o valor, na minha visão, está na equipe do Cruzeiro. Então na ida eu recomendei o handicap do América, a gente conseguiu lucrar, vamos ver se a gente consegue lucrar na volta também. Eu acho que é a primeira vez que eu vou postar nesse Cruzeiro aí e como um bom atleticano, se ganhar, não vou ficar muito triste não, porque pelo menos vou botar um dinheirinho no bolso e se perder, pelo menos vou ficar feliz, né, com o Cruzeirão eliminado. Então esses são os meus palpites para sábado, pessoal, e eu peço a vocês, se você gostou, se inscreva aqui, deixa o seu like e se inscreva no canal e corre lá no Telegram, que vai ter a tripla de artilheiros da Premier League, dicas também para goleadores da Bundesliga e mais dicas de apostas nos outros campeonatos estaduais, tá? Eu peço desculpas pela correria do vídeo, que eu tô gravando aqui no estrutura improvisada, mas a gente tem os palpites, que é o mais importante. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço a todo mundo e boas apostas.